Opa, alô, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos de literatura brasileira, nova geração, né? Literatura brasileira contemporânea, ou seja, o pessoal está escrevendo desde os anos 2000 para cá, né? Estão fazendo a série aí, além de ler os clássicos, né? Tem que ler os clássicos, é obrigatório ler os clássicos, mas vamos conhecendo também a nova geração, aqui o Rafael Galo, que ganhou o prêmio José Saramago, né, do ano passado, 2022, e hoje justamente, né, se o José Saramago, Nobel de 98, ele estivesse vivo, estaria com 101 anos, né, ou seja, o centenário mais um ano do José Saramago. Então esse livro, né, o do Fantasma, é um romance muito denso, um personagem muito bem construído, né, é um romance triste, amargo, né, assim, pela tragédia que envolve o personagem, a protagonista. Mas assim, mostra uma maturidade, né, muito grande do autor, que está começando a carreira, é o terceiro livro dele, então já ganhou o prêmio em São Paulo, já ganhou o prêmio, né, José Saramago, então, ou seja, está aprovando, né, o seu talento, e vamos esperar novas obras do Rafael Galo, que é junto com o Vieira Júnior, né, sim, Itamar Vieira Júnior, dos principais nomes aí, tem Michelini Veruschi também, que nós já falamos. O que a gente pode falar desse livro? Esse livro é muito denso, o personagem, muito denso, né? E quando comecei a ler o livro, parecia aquele professor de piano, né? Pianista, professor de piano, que ele é muito exigente com os alunos e consigo mesmo, né? Então ele tem assim um super ego terrível, né? Muito em busca da perfeição, que lembra aquele filme do Whiplash, que é um filme de um baterista de jazz, né? Muito famoso aí, que o professor sempre fica exigindo mais dos alunos, e tem lá um baterista de jazz, e Whiplash, em busca da perfeição. Então, toda hora que o menino erra, o professor... E aqui é a mesma coisa, então o professor não aceita nenhum erro de nota, de bemol, de sustenido, de nada, né? E tem toda uma linguagem musical, né? Assim, toda, né, linguagem poética e musical, que você encontra no Dr. Fausto, do Thomas Mann. Eu lembrei logo esse Dr. Fausto, porque Dr. Fausto fala de um músico, né? O maestro, um compositor, o Adrian Leverkühn, e aqui nós vamos conhecer um pianista. E esse Rômulo, né? O Rômulo, ele vai ser esse pianista que vai trabalhar justamente reconstruir uma grande obra, ele quer ser o intérprete dessa grande obra do Franz Liszt, né? Franz Liszt ou Liszt Ferenc, porque ele é um húngaro, né? E é famoso igual o Chopin, que é um polaco, né? Um polonês. Então são grandes autores ali da Europa Oriental, né? Então nós temos o Liszt, né, o Frank Liszt, e temos o Chopin, fora outros que aparecem, a Beethoven, a Mozart. Então logo vai começando a nos familiarizar com a música clássica, a música erudita. E como ele é um professor muito perfeccionista, ele detesta a música popular, né, detesta a cultura popular. Então a gente vai criar aquele personagem conservador, né, frio, calculista, assim, né, que não gosta de ver nenhum erro, né? Então ele fica até um pouco um exagero isso, né? Mas isso é de início. Aí depois você vai acostumando, né? Ele tem um problema familiar, né? Que o filho nasceu precoce, então o filho teve um problema assim de aprendizagem, né? Nasceu 2 meses antes, então ele não tinha muita, assim, ele como ele preocupa com a carreira, ele não tinha muito tempo para dedicar ao casamento, né? Nem queria muito casar, mas já que a namorada ficou grávida, a namorada chama Marisa, né? E quando ele casou com a Marisa, ele tinha uma paixão assim com a mulher antes, né? Ou seja, um caso amoroso que ele guarda. No meio do livro aparece de novo essa mulher, que é a Lorena. Lorena é outra mulher assim que ele achou que ia casar, mas não deu certo, né? Parece que a Lorena também é um artista, né? Mexe com música também. E ele casou com a secretária lá da faculdade, que é a Marisa, né? E tem esse filho precoce. Então o filho demanda muitos cuidados, né? E aí ele tem que preocupar com o filho, preocupar com a carreira, preocupar com os alunos. Um aluno é mais difícil que o outro, né? Porque não é fácil tocar piano. E ele tem tanta veneração para o piano que ele não aceita teclado dentro de casa. Então ele vê o filho mexendo no piano lá, tentando brincar com o piano. E a esposa fala, dá um teclado para ele aí, né? Para ele brincar com o teclado, para ele não mexer no seu piano, né? Porque o seu piano veio lá da Hungria, né? Sei lá, né? Ele estudou na Europa, né? Então ele é um cara assim, muito erudito, muito, né? Você vê que ele tem uma cultura e tal. E essas pessoas geralmente costumam se achar superiores, porque é por causa dessa cultura, então ele começa a julgar as outras pessoas. Ele vive julgando as pessoas ao longo do livro até que acontece a tragédia. Então, no fim da primeira parte, né, a primeira parte é basicamente apresentando o personagem, essa vida dele, essa vida regular, né, essa vida muito regular.
Então, aí é essa parte. É um romance que é um romance de artista, né? Vários romances lá do Hermann Hesse fala do artista, o Thomas Mann. É um romance de artista, de formação do artista. Não é um romance de formação porque de início você não conhece muito da infância dele. Você sabe que ele tem um pai que também é maestro e o pai ensinou ele a tocar piano de forma muito, né, muito calculada, né, muito técnica. Para criança, né, começou desde cedo, então ele já está familiarizado com o uso dos equipamentos, né, com toda essa parte de música. Quando ele chegou no conservatório já sabia mais que os colegas, porque o pai dele é músico. Então essa parte é mostrada que a mãe morreu, né, muito cedo, né, então foi criado pelo pai e o pai também é perfeccionista. E aí o sonho do Rômulo aqui seria de transmitir esse conhecimento para o filho, né? Só que o filho infelizmente nasceu antes da hora, né? Então tem problema de oxigenação no cérebro, problemas assim, fisiológicos, né? A criança realmente teve um problema no nascimento. Acontece esses casos mesmo de criança precoce, fica na incubadora. Então mostra todo esse drama familiar, né? Que ele esperava que esse filho fosse seguir essa carreira dele e tal. Assim como ele seguiu a carreira do pai. E o pai, no momento, está numa casa de repouso. Né? O pai já está um senhor idoso, né? Não tem como cuidar dele. Então, ou seja, ele está ali entre o filho, que tem esse problema de nascimento precoce, e o pai, que está já em estado senil, né? Tendo cuidado numa casa de repouso. Então, esse é o drama mesmo desse do Rômulo. Então, aí você começa um pouco a identificar um pouco com ele, assim. Porque de início ele tem aquela ideia do professor do Whiplash, né? Quem viu o filme do Whiplash só toma raiva do professor, né? O professor ele é aquele cara totalmente autoritário, né? Totalmente ditador, que ele quer a perfeição completa, ainda mais o jazz, né? O jazz também é uma música muito difícil de tocar. E aqui nós estamos falando de música clássica, então ele exige muito dos alunos, né? No piano, não pode errar nada. E aí acontece a tragédia, né? Então ele está saindo da faculdade, um dia ele tinha marcado, né? Um entardecer, ele tinha marcado um outro compromisso, mas por algum motivo não foi possível, então ele ficou assim, o que eu vou fazer, né? Ficou procurando alguma coisa para fazer, e aí ele saiu num horário que ele não tinha calculado, né? Saiu, estava chovendo, né? Assim, um momento assim que ele distraiu andando na calçada, e aí ele foi atropelado, né? E aí a tragédia se instalou na vida dele, porque da hora para outra a tragédia chega, né? Então ele que tinha tudo bem calculado, queria o cálculo total, queria, né, a perfeição total, não aceitava nenhuma coisa aleatória, tudo tinha que se encaixar no esquema de vida. De repente essa tragédia vai romper, então aí é a primeira para a segunda parte do livro, que é essa parte em que ele agora vai ter que ir para o hospital, né? Então essa parte é muito densa, é muito difícil de ser narrada, né? Então você vê a maturidade aqui do escritor ao fazer essa narrativa, porque é uma narrativa de sofrimento mesmo. Então ele vai, aí a gente fica pensando, né? O Beethoven que estava tocando, mas estava perdendo a audição, né? O Beethoven morreu surdo. E você pensa vários escritores que ficaram cegos, né? O John Milton do Paradise Lost, né? Ficou cego, né? O Borges, né? Jorge Luis Borges da Argentina também ficou cego. O James Joyce, né? Autor do Ulisses, artista quando jovem, também teve problema de perda de visão. Então você vê, são escritores, né? E a gente vê o maestro. Aqui no Brasil nós temos um maestro, João Carlos Martins, né? Estava fazendo a pesquisa aqui, é um maestro que ele passou a tocar agora com uma prótese biônica, né, para a mão. Então ele é da Filarmônica do SESI de São Paulo. Interessante, não sei se é inspirado, né, se ele usou como base, porque o Rafael Gala é de São Paulo também. Não sei se tem algo a ver, né? Mas tem esse caso desse maestro, né? O João Carlos Martins. João Carlos Martins, podem pesquisar, que ele usa realmente a prótese, ele consegue tocar com prótese, né? Ou seja, ele teve um problema realmente para pianista, toca, né? Pianista, projeto, trabalho dele é a mão, é a coordenação motora. Então se ele está com o dedo ali meio, né? Mudou a temperatura, esfriou, já complicou ali as falanges, né? Então tem todo esse trabalho, e a dor fantasma é aquela dor que você sente num membro que sumiu, mas você acha que ainda tem, né? Então tem essas pessoas que sofrem amputação, né? Estou dando spoiler aqui, ele vai sofrer amputação e aí ele vai perder esse objeto principal do trabalho dele. É assim como um cantor perder a voz, é assim como um compositor perder a audição, é assim como um escritor perder a capacidade de ver, né? De ler, de escrever, né? E o John Milton, por exemplo, terminou várias obras dele ditando, né? O Borges também, vários poemas do Borges foram ditados, porque eles não podiam mais escrever, não podiam mais ver. Então ele vai mostrando esse drama do artista, né? É o artista que perde o instrumento da sua arte, né? Então aqui um pianista que tem que trabalhar com altas sinfonias, altas filarmônicas, e ele não mais consegue exercer essa profissão. Então ele que era muito exigente com os outros vai começar a perceber que ele não pode ser mais exigente, porque agora ele vai contar
com ajuda, né? E, inclusive a Lorena, que é essa primeira paixão dele, vai voltar, né? Então ele está lá ele tá na casa dele lá tentando trocar de roupa, porque ele agora só tem uma mão. E aí ele vai receber o telefonema, né? A pessoa, né? Sou eu que estou voltando, tal, né? Assim, né? Entrando em contato, que ela também ficou um tempo sem tocar, mas não por problemas físicos, mas por problemas de depressão e tal. Então ela fala, então ela começa uma conversa assim, tentando reatar, né? Aquela antiga amizade que eles tinham, né? Porque ele é infeliz no casamento, tanto que um pouco antes do acidente, né, por não tratar bem da criança, né, não aceitar a criança, a esposa tinha pedido o divórcio, né, a esposa pediu separação, e ele realmente ele não consegue manter a carreira, a família ao mesmo tempo, né, ser professor, dando aulas e tal. Então ficou esse drama familiar, mas aí o acidente cortou, porque a mulher continua em casa, né? A Marisa, no caso, que ela continua em casa tratando do marido, da criança também, a Franz, né? O filho chama Franz, né? Imagino que em homenagem ao Franz Liszt, que é a grande referência dele, né? E Chopin também, né? Chopin é muito conhecido pelo piano, né? Muita gente começa. Mas vários outros autores são citados aqui, né? Schubert, Debussy, né? Beethoven, Mozart, são vários, né? Schumann, são vários autores, porque vários compositores, porque é justamente o meio que ele cita. Então ele criou bem o personagem, né? Então se o Rafael Galo não mexe com música, ele pesquisou a história da música, então tem vários comentários, assim como o Thomas Mann pesquisou a história da música para escrever o Dr. Faustus, né? Que interessante, nós vamos ler esse, né? Eu não ler esse ano, né? Vários livros eu queria ler esse ano, né? Eu não consegui ler lá o livro do Hemingway, né? Calhamaço do Hemingway, chamado Por Quem os Sinos Dobram, né? Então fiquei devendo, eu ver se ano que vem a gente lê esse livro, né? Ou então agora em dezembro, vamos ver se consegue, né? Então tem uns livros assim que são marcantes, né? E aí eu não sei também se o Rafael Galo leu lá o Thomas Mann, Dr. Faustus, né? Não sei. Mas tem essa ligação, mesmo que ele não tenha lido, né? Dizem que o Murilo Rubião não leu o Franz Kafka, né? Então pode ser também que essas coisas circulem, né? No éter, né? Na caixa, né? A caixa. Muito bem, então, saindo das digressões, a base do livro é essa, é um drama familiar, é um drama pessoal de superação, porque agora ele quer fazer ele quer tocar essas músicas, né? Só que ele vai ter que aprender a fazer a fisioterapia e aprender a usar próteses, né? Então é a próxima parte do livro. Não vou contar o livro todo, né? Então já contei bastante aqui, passou mais da metade do livro, que é justamente quem assusta ou quem achar desconfortável na primeira parte com o personagem, vai esperando que ele vai melhorando, ele vai ficando mais denso, né, ao longo da narrativa, por causa desse drama, né? Então há um corte aí do personagem, porque ele precisou sofrer justamente, né, para começar a perceber os outros, né? Então nessa esfera da perfeição, da exigência muito consigo mesmo, que ele aprendeu do próprio pai, ele desaprendeu de ver os outros, né? Então ele fica exigindo muito dos outros, né? Então ele exige todo mundo aqui na história, né? Até o momento em que ele precisa agora de ajuda, né? Agora ele precisa, por esse drama, né, que realmente é uma tragédia na vida dele, ele precisa reaprender a viver. Então ele vai reaprender a viver na faculdade, com os alunos, vai aprender a reaviver, viver novamente com a esposa, né? E agora com essa paixão antiga que volta. Sempre tem essa paixão antiga que volta, né? Primeiro amor e tal. Então vai voltar essa questão e a gente vai ver então o desenrolar da história de um personagem que é muito denso, né? Assim, interessantíssimo, que não é um romance de formação, mas existe várias informações ao longo da vida dele, né? E você vai sentir junto do personagem. Eu senti assim, não é um personagem esfumaçado dessa literatura pós-moderna que você fecha o livro e esquece. Não, é um personagem assim, que você realmente entende muito da visão dele, por mais equivocada que seja muitas vezes, né? Você vê que ele pega pesado muitas vezes, mas tem uma razão de ser, né? Ele aprendeu a ver o mundo assim, né? Então muitas vezes a pessoa é conservadora, a pessoa não quer novidade, porque ela aprendeu a ver o mundo de uma certa forma. Então tudo aquilo que sai fora daquela normalidade, aquele padrão, ela se sente com medo e ofendida, né? Medo e ofendida. Então por isso que isso explica muito o comportamento conservador, né? Até retrógrados, porque a pessoa não aceita nenhuma novidade, nenhuma coisa fora, né? E o acidente é uma coisa brutal. O acidente é uma coisa que, o nome já diz, acidente, né? Uma coisa que você não está esperando. E esse acidente vai cortar a vida dele, né? Ou seja, ele agora, como é que ele vai fazer para sobreviver com a arte, sendo que ele não tem mais como exercer essa arte, né? Ele vai ter que reaprender, né? Assim como Beethoven. Vou voltar a isso, né? Beethoven compôs grandes sinfonias, mas ele já não podia ouvir, né? Então, é assim como Joyce, o Borges escreveram vários textos, várias obras, mas já não podiam ler, né? Então, fica aí a dica, é um livro assim, né? Pesado, eu acho um livro muito pesado e
merece, né? Merece esse prêmio justamente porque pelo trabalho de escrita realmente impressionante. Para quem está começando a carreira, né? Terceiro livro. Então imagine, né? As próximas obras do Rafael Galo. A dica aí de literatura nova geração, né? Literatura contemporânea, literatura brasileira. Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.